Isso, 6 mesmo. 6, versículo 21. Quando você vai achando aí, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus e louvá-lo por essa oportunidade de estar podendo ministrar a palavra de Deus para vocês. Eu já vim aqui umas 3 vezes, é por aí, né? Mais 4 vezes, então, por aí. Só que eu acho que nenhuma dessas foram para ministrar a palavra, né? Foi para acabar com os ouvidos dos irmãos aí cantando. Mas eu quero agradecer a Deus também pela vida da Fabíola, que nos fez o convite, a nossa amiga. Agradecer a Deus pela vida do Luquinha. Cadê o Luquinha? Tá lá atrás, lá. E do pastor, que eu perguntei o nome dele para todo mundo para eu poder gravar, eu esqueci. Senildo. E o pastor Senildo, ele não está aqui hoje não, né? Mas que Deus possa abraçar o coração dele onde ele estiver. Com certeza é um homem feliz por pastorear pessoas tão bonitas como vocês. Quero ler com você o versículo 21, você que encontrou, diga amém. Vamos ler aí, versículo 21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vou ler mais uma vez. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Agora pula aí comigo lá para o livro de João. Aleluia. Pula comigo aí lá para o livro de João. No capítulo de número 3, versículo 30. Vocês acharam aí? Diga amém. Você que não achou, escute bem. João capítulo 3, versículo 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 30, novamente, vou repetir, diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Feche seus olhos junto comigo. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos e te louvamos pela sua palavra. Nós te pedimos hoje, Jesus, para que o Senhor se faça presente no meio de nós, assim como já podemos sentir que o Senhor está no nosso meio. Nós pedimos, não se aparta de nós, fica conosco, fala conosco, nos toca, fala no nosso ouvido, nos leva mais perto, nos faça invocar o seu nome em verdade, porque a tua palavra diz em Salmo 145 que o Senhor está perto daquele que o invoca em verdade. Nós queremos invocar o seu nome, levantar um altar de adoração ao Senhor nesse lugar. Então, no nome do Senhor Jesus, seja glorificado o seu nome, que o Senhor apareça nesse lugar e que nós diminuamos no nome do Santo do Senhor. Nós te agradecemos. Eu quero te pedir para você continuar agora de olhos fechados, porque antes de ministrar falar qualquer coisa em qualquer lugar, eu tenho esse costume. Então eu quero te pedir para de olhos fechados, vou te dar 1 minuto contado aqui no relógio para você orar. Só que nessa oração você não vai pedir nada ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Nessa oração você só vai adorar Jesus. Não sei como eu adoro Jesus. É só você elogiar Ele. Diga que Ele é bom, diga que Ele é lindo, diga que Ele é maravilhoso. Então eu vou te dar 1 minuto. Eu não começo a pregar sem ver a igreja imergida no mesmo Espírito. Eu não começo a fazer nada sem ver com que você está no mesmo Espírito do que os seus irmãos. Então, por favor, se você tem uma mão para levantar, levanta a mão. Se você tem outra para levantar, levanta as duas. Mas começa agora a orar. Eu vou te dar 1 minuto contado no relógio. Pode começar. Eu estou vendo daqui de cima que ainda tem gente de boca fechada. Tem gente olhando para mim. Fala com Jesus agora. 1 minuto, rapidinho, 1 minuto. Enche esse lugar. Enche esse lugar com a tua adoração agora. Vamos.
Sim, Jesus. Ainda tem gente de boca fechada. Será que você pode, pelo menos, dar um grito aí, chamar o nome dele? Faz alguma coisa. Jesus, Santo, Santo, Santo. Levanta a sua mão e diga que Ele é santo. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Bom, a palavra de Deus, eu quero falar algo com você. Nós lemos um versículo que esses dias eu estava lendo, e a pergunta que ecoou no meu coração foi: aonde está o seu coração? Diga comigo bem forte no 3. Aonde está o seu coração? 1, 2, 3. E aí foi quando eu estava lendo a palavra de Deus e passando por essa passagem. Eu vou pedir só, por enquanto, só ele, para eu não me perder. E quando eu passava por esse versículo do capítulo de número 6, versículo 21, onde ele fala: aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E eu comecei a me lembrar da vida de alguns homens. Eu comecei a me lembrar da vida de alguns homens que foram referências para a gente, para que nós pudéssemos até... Eu ouvi dizer esses dias, abrindo um parênteses aqui, eu ouvi dizer, um camarada foi lá na lojinha da minha mãe, e ele, bebendo a cervejinha dele, falou que ele era cristão. Esse daí não foi o problema. O problema foi que surgiu esse questionamento, surgiu essa pergunta se ele era cristão, porque a minha mãe, ela está afastada da presença de Deus durante alguns anos, mas sempre que eu vou lá, a gente canta, a gente fala de Deus, a gente faz alguma coisa. E quando esse moço estava lá e eu cheguei, a minha mãe foi me apresentar para ele: pô, esse aqui é o meu filho. Aí aquele negócio de mãe, né? Canta e faz e toca, não sei o quê. Aí quando a minha mãe falou isso, ele falou: não, eu também sou cristão. E aí quando ele começou a falar, ele disse assim: eu sei muito da Bíblia, eu só não sou pastor porque eu não quero. Aí eu já estava lá para dentro só ouvindo. Aí ele começou a falar assim, ele queria justificar o erro dele de estar bebendo algo ali e ser cristão ao mesmo tempo. Aí ele começou a pegar a gente da Bíblia para tapar o erro dele. E ele falou: a gente vê homens como Abraão, ninguém quer ser igual a Abraão. E eu lá dentro assim: Jesus, o que ele está falando? Até um momento que ele falou assim: Jacó, olha Jacó. Jacó foi o maior, nem lembro a palavra que ele usou, tripingueiro. Ele falou um negocinho, foi o maior, na nossa linguagem aqui, foi o maior pilantra que existiu na Bíblia. Eu falei: Jeová, que Bíblia é essa que ele está lendo, que eu ainda não conhecia essa Bíblia. Porque ele falou que Jacó, ele tomou a bênção do seu irmão, sendo que essa promessa era uma promessa bíblica, de que o menor reinaria sobre o maior. Já tinha saído da boca de Deus isso. Só que aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o povo de Deus ele é chamado na Bíblia? O povo de Israel. Sabe quem é Israel? Jacó. Como é que ele me fala que o Jacó foi o maior tripingueiro, sei lá como é que ele falou? Sendo que o povo de Deus, quando é chamado pelo nome, é povo de Israel, o nome dele, o nome de Jacó. A palavra de Deus fala que ele viu Deus face a face.
E Deus falou com ele: porque lutaste como um príncipe. Lutou com Deus. Como ele fala: porque lutaste como um príncipe, hoje eu mudo o seu nome. Não se chamará mais Jacó, se chamarás Israel, porque lutaste como um príncipe. E nesse encontro com Deus no meio do deserto, a palavra de Deus fala que Deus toca na coxa de Jacó. E a gente aprendeu algo lá na nossa igreja. A gente aprendeu algo vendo a vida de Jacó quando ele tem um encontro com Deus. Porque muitos de nós aqui hoje, a gente se identifica com Jacó, porque a palavra de Deus, quando a gente vai orar, ou quando eu ouvia muito a minha avó orar, ela começava a oração dela dizendo assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando a gente lembra de Abraão, é difícil a gente encontrar um erro na caminhada de Abraão. Quando a gente lembra de Isaac, é difícil a gente encontrar um erro na caminhada de Isaac. Mas quando se fala de Jacó, a nossa fala é essa: que Jacó foi trapaceiro, que Jacó fez isso, que Jacó fez aquilo. E a gente tem muito essa ligação com Jacó, porque nós somos seres errantes. Nós somos seres que o pecado não consegue se separar da gente. O pecado está entrelaçado com a gente. Então a gente se identifica. Mas toda pessoa que tem essa carne junto contigo, que tem essa natureza junto contigo, ela tem a oportunidade de ter um encontro com Deus, assim como Jacó teve. E quando Jacó teve o encontro com Deus, ele foi tocado na coxa e o seu nome foi mudado. Ou seja, a pessoa, Jacó, deixa eu dar uma ênfase aqui para você entender. Depois que Jacó saiu do encontro com Deus que ele teve no deserto, que ele foi tocado na coxa, Jacó virou manco. Ele andava mancando a partir daquele momento. Ou seja, toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela tem o nome dela transformado e nunca mais ela anda da mesma forma. Ele tinha uma marca de que ele tinha se encontrado com Deus. Quando as pessoas viam Jacó mancando, ele falava: ele se encontrou com alguém, alguém tocou nele, alguém machucou ele, alguém feriu ele, alguém deixou uma marca nele. E quando as pessoas perguntavam: Jacó, por que você está mancando? Ele dizia: porque eu tive um encontro com Deus. Mas voltando ao que eu estava falando, onde está o seu coração? Quando essa pergunta veio no meu coração, no meu espírito, eu me lembrei da vida de Abraão. Homens como também Enoque. Alguém já ouviu falar sobre Enoque na Bíblia? A história de Enoque e Enoque andou com Deus e já não foi mais visto. Então, quando nós vemos a caminhada de Abraão, quando nós vemos os passos de Abraão, Abraão era um homem que ele recebe uma promessa ainda com seu pai terá vivo. E quando ele sai da terra, o seu pai no meio do caminho morre e ele toma ali a promessa de Deus. A promessa de Deus é que ele seria pai de multidões. A promessa de Deus é que os seus filhos seriam incontáveis como a areia que existe na praia, como as estrelas que estão nos céus. E ele sai crendo naquela palavra, ele sai acreditando naquela palavra. E é por causa disso que a gente acha que Abraão foi nomeado o pai da fé, porque ele saiu da terra sem perspectiva de vida, sabendo até mesmo que a promessa era de um filho e a sua esposa era estéril. A sua esposa não podia gerar, mas mesmo assim, Abraão, por onde ele passa, ele vai levantando altares ao Senhor. Na terra que ele pisa, ele levanta um altar, a Bíblia fala isso, e ele invoca o nome do Senhor. E isso é muito lindo, porque quando nós levantamos um altar ao Senhor, nós estamos dizendo que esse lugar que nós levantamos um altar tem um dono, e esse dono recebe o sacrifício que está ali. Qual é o primeiro lugar que você deve levantar um altar? Dentro do seu coração, a fim de que as pessoas vejam que a sua vida tem um dono, e a sua vida é um sacrifício para esse dono. Então Abraão, ele fazia isso. Esse lugar tem um dono, e o sacrifício que está aqui é para o dono desse lugar. Ele invocava o nome do Senhor, ele levantava altares, e essa era a vida de Abraão. Até que em Gênesis capítulo 18, pulando um pouquinho aqui, em Gênesis capítulo 18, a palavra de Deus fala que Abraão estava na porta da sua tenda, e ele estava no horário em que o sol estava mais quente. A palavra faz questão de explicar isso, de deixar isso claro, que era o horário em que o sol estava mais quente, e ele estava sentado à porta da sua tenda. E ele começa, imagino eu, num momento desse, numa terra desconhecida, sem um filho, já tendo saído, recebido a promessa de Deus, nada acontecendo.
Abraão devia estar pensando, eu sou meio maluco, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui sair da minha terra? Eu estou no meio do nada com pessoas que eu não conheço, numa terra que não é minha. E a palavra de Deus fala, ainda no capítulo 18, que quando ele olha para o lado, ele começa a olhar para a região que ele está, ele vê 3 homens, diga comigo, 3 homens. Fala comigo, 3 homens. Ele vê 3 homens. Abre a Bíblia aí comigo para você ver que não é coisa da minha cabeça. Gênesis capítulo 18. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 18. Tem alguma Bíblia? Abre aí alguém aí. Tem alguma Bíblia aí que está com um título em cima do capítulo? Vê aí para mim. Show, vê aí. Eu quero um aqui. Se não tiver, tem mais alguém aí com título em cima do... Tem? No capítulo 18, não? Como é que está escrito aí? O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. A palavra de Deus fala que quando Abraão avista aqueles 3 homens, ele sai correndo, se dobra diante deles e começa a gritar, não sai por favor, não vai embora por favor. E quando ele está clamando aqueles 3 homens, ele grita o nome de Sara e diz, Sara, prepara uma comida para que eles possam se alimentar, prepara algo para que eles possam comer. E na palavra de Deus, no capítulo de número 19, aliás, no capítulo 18 ainda, os 3 homens entram, sentam à mesa com Abraão e comem da comida de Abraão. E no capítulo 19, a palavra de Deus fala sobre a intercessão, ainda no final do capítulo 18, sobre a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, porque o sobrinho estava lá, e a destruição que saía da boca de Deus era para aquele lugar, e ele começa a falar com Deus, interceder com Deus. Você sabe desse versículo, quando ele começa a falar, mas Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor vai poupar a cidade? E o Senhor responde, sim, se tiver 40 justos, eu pouparei a cidade. E ele vai diminuindo, se tiver 35, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 5, Senhor, me perdoa perguntar mais uma vez, se tiver apenas um justo, o Senhor vai poupar a cidade? E o Senhor responde, sim, eu vou poupar a cidade. E isso ficou na minha cabeça. 2 homens chegam no capítulo 19, mas a palavra de Deus fala que no capítulo 18, um fica conversando com ele, enquanto 2 saem. Quem era esse homem que sentou na mesa de Abraão, que ficou com Abraão, que conversou com Abraão, que almoçou com Abraão? Aí a palavra de Deus, no estudo que a gente faz até ali, já está mais chegado ali, a palavra de Deus nos revela que esses 3 homens, um desses 3 homens era o próprio Jesus Cristo que apareceu para Abraão. O próprio Jesus sentou na mesa de Abraão, almoçou com Abraão, conversou com Abraão. Outra aparição de Jesus que a gente vê é no Jardim do Éden, quando a palavra de Deus fala, Deus visitava o homem todos os dias. O homem pode ver a Deus. O que Deus fala para Moisés? Você não pode me ver. Se você ver, você vai ter que morrer. Mas no jardim não havia pecado. Mas a glória de Deus antes do pecado, depois do pecado é a mesma. Aí a palavra de Deus diz que no princípio, lá em Gênesis, no princípio criou Deus. Mas em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra era Deus. Aí ele fala no versículo 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está escrito que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso no versículo 1. No versículo 14 de João capítulo 1 diz que a palavra se fez carne. Qual foi o único ser divino que se humanizou? Jesus. Então a gente entende que Jesus era a palavra, e ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus. Jesus é a palavra. Quando alguém te perguntar quem é Jesus, você responde, é a palavra.
Entenderam? Agora deixa eu te lembrar algo. Como que Deus Pai criou a terra? Ele botou a mão para fazer? Foi falando através da palavra. Vocês entenderam? Que não foi Deus Pai que colocou a mão, mas foi a palavra. E quem é a palavra? Quando ele falava haja, Jesus ia lá e criava. Haja luz, Jesus ia lá e criava. Porque Jesus era a própria, o único ser divino que o homem pode ver é Jesus. Aí, algo começou a me intrigar. Porque Abraão, ele recebe a promessa. Abraão, ele recebe a promessa de Deus, tendo aquela intimidade toda, tendo aquela vida fenomenal, aquela vida admirável. Um homem que sentou para almoçar com o próprio Deus, um homem que conversou com Deus tete a tete, um homem que teve Deus como um amigo, um homem que teve Deus como um conselheiro. Então, quando ele recebe a promessa, e aqui entra eu e você, diga mais uma vez, onde está o nosso coração? Eu já ouvi pessoas dizerem que você está de pé por causa da promessa. Você está aqui por causa da promessa. É a promessa que... Mas deixa eu te falar um negócio. A promessa de Deus, ela é para essa terra. Se a promessa de Deus é para te prosperar, você não sobe para o céu com a sua promessa. Abraão começa a esquecer a Deus e ficar com a promessa. Ah, meu Isaac é lindo. Meu Isaac é maravilhoso. Meu Isaac, minha promessa. A minha promessa. E acontece que Deus pede a promessa de Abraão. Vai até o monte, mata o seu filho. Tem alguém aqui que é pai? Me sinaliza aí, alguém que é pai? Lá atrás também. Deixa eu perguntar para vocês que são pais. Se o Deus que vocês servem mandasse matar o filho de vocês, se o Deus que você está aqui levantando a mão hoje, dando aleluia, dando glória, olhasse dentro da tua cara e falasse para você, vai lá e mata o seu próprio filho. Eu não tenho filho, mas eu tenho uma irmãzinha pequena. Se Deus fala para mim matar minha irmã, eu falo que Deus está ficando doido. Esse Deus está... Eu não vou servir esse Deus não, eu vou servir outro. Eu não sei se tem pessoas aqui que teriam essa coragem e essa obediência. Se tem, eu admiro, mas eu não faria. Eu já vi um pai fazendo assim, eu também não. Mas a palavra de Deus diz que quando ele dá a ordem, ele pega o seu filho, e quando Sara pergunta, para onde vocês estão indo? Ele diz, nós vamos ali adorar a Deus e nós voltaremos. Mas Deus mandou ele matar. Como é que ele está dizendo que ele vai voltar com o filho dele? Se Deus mandou ele matar. Aí ele vai. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. E se Deus tirasse a tua promessa, você ainda ficaria aqui? Se Deus tirasse aquilo que Ele te prometeu, você ainda ficaria aqui? Se Deus não te garantisse nada, você ainda ficaria aqui? Porque a gente costuma levantar a mão e cantar, eu adoro pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Mas e se Deus tirasse da sua vida o fazer? Você ainda ficaria aqui?
você ainda entraria no quarto e dobraria o seu joelho e falasse a ele: eu te amo? Se Deus arrancasse a tua promessa, se Deus arrancasse de você o seu namoro, se Deus arrancasse de você o seu dinheiro, você ainda ficaria aqui? Se Deus arrancasse de você o seu dom, o seu talento, porque Abraão, ele sobe um monte, e a palavra de Deus diz que ele levanta a faca, porque ele ia matar o seu filho. Será que se Deus arrancasse a tua promessa, ainda ia sobrar um pouco de relacionamento com Ele depois? Falar para a jovem aqui: se Deus arrancasse de você o seu namoro, a sua namorada, o seu namorado, será que teria alguma coisa no teu coração ainda para você entrar dentro do quarto e dizer: independente de qualquer coisa, Jesus, antes de qualquer coisa, o meu coração é seu? Sabe por que Abraão foi considerado o pai da fé? Por causa de Hebreus capítulo 11, versículo 19. Sabe por que ele falou para Sara que ele voltaria junto com Isaac? Porque a palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 19 diz que Abraão acreditava que mesmo matando seu filho, Deus poderia ressuscitar ele até das cinzas. Ou seja, mesmo arrancando o meu filho, eu ainda conversaria com ele para ele ressuscitar o meu filho. Mesmo arrancando a minha promessa, ainda sobraria dentro de mim relacionamento. E eu falei, o coração desse homem estava em Deus e não na promessa. Deixa eu te falar algo, coloca o seu coração em Jesus. Arranca o teu coração da promessa. A promessa fica aqui. A única coisa que você vai levar para o céu é relacionamento. Por isso que tem gente que quer fazer por causa da promessa. Aí vai chegar lá, está escrito em Mateus capítulo de número 7. Senhor, Senhor, eu orei em teu nome, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome. Deus vai dizer: sai de mim, filho, que eu não te conheço. Por quê? Porque as pessoas estão com mania de fazer para Deus, não fazer com Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa estar com Ele. Deixa eu te dizer um negócio. Uma vez Jeremias, ele tenta parar a gente quando perde a promessa. A gente não quer mais saber de pregar, não quer mais saber de orar, não quer mais saber de vir para o culto. Mas Jeremias capítulo de número 20, versículo 9, Jeremias gritou: quando eu falei que não ia mais mencionar no nome dEle, quando eu falei que não ia mais pregar, foi como um fogo cerrado em meus ossos, que não me deixou parar. Diga assim comigo: Jesus é irresistível. Jesus, quando ele nasce, acontece que quando Jesus nasce até os 30 anos, ele não se apresenta como Cristo. Jesus era Jesus, um ser humano como eu e você, filho de Maria. Até os seus 30 anos, ele não tinha feito um milagre sequer. Mas quando ele vem andando para o Rio Jordão, João Batista, ele dá uma declaração sobre ele e fala: eu não sou digno de desatar as correias das tuas sandálias. Eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Como que um homem, João Batista, primo de Jesus, como que esse homem dá uma declaração dessa de Jesus, dizendo que ele não merece batizar a ele, não é digno de tirar a sandália dos pés dele, sendo que Jesus não tinha feito um milagre ainda? Só o caráter de Jesus fez João Batista entender que aquele homem era diferente. Porque ele só vai ter a revelação de que ele é o Cristo depois que a pomba pousa sobre os seus ombros. Quando a pomba, que é o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre o ombro de Jesus, passa aquilo e ele fala o seguinte: esse aqui é o que eu falei para vocês, que eu estava batizando com água, mas ele batiza com fogo. Passa no dia seguinte,
Jesus está passando na frente de João Batista. João Batista está com André, irmão de Pedro. Estava com 2 homens. Um desses homens era André, irmão de Pedro. E quando Jesus passa lá embaixo, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André levanta e começa a seguir a Jesus. Quando ele começa a seguir a Jesus, Jesus começa a ir atrás de algumas pessoas. A primeira pessoa que Jesus vai é Pedro. Depois de André, ele pega Pedro. Depois de Pedro, ele vai até Filipe. Filipe corre até Natanael. E ele fala para Natanael: nós conhecemos o Messias. Nós conhecemos o Cristo. Da onde que ele é? Ele é lá de Jerusalém. Ele é lá de Jerusalém, cara. Vamos para lá. E Natanael grita dizendo: pode vir alguma coisa boa de lá? E quando Jesus chega até Natanael, ele fala sobre Natanael: eis aí um homem verdadeiro, em quem não há falsidade. Natanael pergunta para ele: da onde que você me conhece? Jesus responde: antes que Filipe viesse falar contigo, eu te vi debaixo da figueira. E ele toma um susto, arregala o olho e fala: verdadeiramente és filho de Deus? E ele pergunta, Jesus retrupica para ele, perguntando: por causa dessa revelação, você crê que eu sou filho de Deus? Verdadeiramente vos digo que a partir de hoje coisas maiores verás os céus abertos e o Filho do Homem e os anjos de Deus descendo e subindo e descendo. E Jesus começa a sua caminhada num casamento. Ele fala com a sua mãe Maria, e a Maria vem apertar ele, vem retrucar ele. No primeiro milagre de Jesus, Maria vem falar com ele: ó, acabou o vinho da festa. E a resposta dele é: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada ainda a minha hora. Parece que Jesus estava sendo ignorante com Maria, sua mãe. Ai de mim eu falar assim com a minha mãe, eu fico sem dente na hora. Mas ele fala: não é chegado a minha hora, o que tenho eu contigo? Porque Maria estava achando que ainda era o Jesus de 17 anos. Maria estava achando que naquele ambiente ali, ela ainda era mãe de Jesus. Ela estava acostumada com Jesus, que ela falava assim: filho, pega um copo d'água para a mamãe. Jesus ia lá e pegava um copo d'água. Filho, varre. E ele ia lá e varria. Maria mandava e Jesus obedecia. Maria mandava e Jesus obedecia. Mas acontece que o Espírito Santo já tinha pousado sobre ele. Agora não era mais Maria que era mãe de Jesus, era Jesus que era pai de Maria, porque ele não estava mais como homem, ele estava como Deus. E ele disse: não é chegado a minha hora, mulher. Fica aí na tua, que eu sei o que eu faço. Nesse ambiente aqui, não é você que manda e eu obedeço. Eu mando e você obedece. Eu quero te falar que no reino de Deus é diferente do seu mundo, onde você coloca Jesus na parede e fala: faz, senão eu não faço. Fala comigo, senão eu não te obedeço. Fala, manda promessa para mim, senão eu não faço. Não, aqui é diferente. Jesus fala e você obedece. Ele fala e você compreende. Ele fala e você entra no centro da vontade dele. E Jesus começa a pregar o evangelho. Jesus começa a confundir a mente dos religiosos. Jesus começa a dizer: eu e o meu Pai somos um. Jesus começa a falar coisas confrontantes, aonde os religiosos começam a dizer: esse homem está blasfemando, ele se faz um com Deus, vamos matar ele, vamos procurar um jeito da gente acabar com a vida dele, vamos procurar um jeito da gente parar com isso, porque tudo que ele faz, ele fala que ele é Deus, tudo que ele faz, ele fala que obedece o Pai. Como é que ele chama Deus de Pai? Deus não é pai dele. E Jesus está lá dizendo: essa enfermidade não foi porque teu pai pecou, porque tua mãe pecou, foi para glorificar o nome do meu Pai, é por isso que tu nasceu cego. Aí ele curava. Quando Jesus, ele ia até um homem, ele dizia que a realidade da terra era diferente da realidade dele, e a realidade dele mudava a realidade da terra. Da onde que Jesus veio? Do céu. E a palavra diz que no céu não há enfermidade. Então quando ele encontrava alguém que era enfermo, ele dizia: da onde eu vim não existe isso, ser curado no nome do meu Pai. E a pessoa era curada. Até um momento que a gente encontra na Bíblia várias vezes a Bíblia se referindo ao homem como uma árvore. Salmos capítulo 1, o salmista, ele compara a gente com uma árvore. Em várias partes da Bíblia, a Bíblia compara a gente com uma árvore. Então tem uma parte que Jesus, ele vai
curar um cego, ele coloca a mão na vista do cego, e quando o cego abre os olhos, ele começa a perguntar para o cego: tá vendo? Tá enxergando na moral? E o cego responde para ele: eu tô vendo homens como árvores. Ele fala: não, foi demais, calma aí. Aí bota de novo, agora não, agora eu tô enxergando certinho. Jesus começa a curar as pessoas, começa a confundir os religiosos. Há um momento que eles começam a tramar para que Jesus morresse. Há um rei que ele escolhe os seus melhores soldados e manda: vai atrás de Jesus, mata ele, pega Jesus e traz aqui, porque a gente vai acabar com ele. Talvez esses homens, quando ele vai até Jesus, Jesus estava pregando, talvez ele poderia estar pregando João capítulo 6, quando ele começa a dizer: quem não comer da minha carne não tem parte comigo, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, aquele que comer de mim estará junto comigo e eu nele, e nós seremos um, assim como eu sou um com o Pai. Aí voltaram esses homens até o rei dele dizendo: a gente não conseguiu pegar Jesus, ninguém fala como ele, ninguém prega como ele, ninguém olha como aquele homem olha pra gente. A gente foi lá pegar ele e ele que pegou o nosso coração. E Jesus continua a caminhada dele. E nessa que os discípulos começam a ver o poder e a palavra de Jesus, e o reino de Deus começa a entrar no coração deles. Há um momento que Jesus dá uma palavra dessa, que está escrito em João capítulo de número 6, e alguns discípulos que ele tinha mais de 12, fala uns para os outros: é muito dura essa palavra, é muito duro o que ele está falando, quem o pode ouvir? Quem o pode aceitar? E aqueles homens viram as costas para Jesus e vão embora. Se fosse eu, eu ia pegar quem ficou, que foi os 12, e ia falar: vamos arrumar uma estratégia para a gente recuperar todo mundo que foi embora. Porque aonde Deus está tem que ter gente, aonde Deus está tem que ter multidão. Vamos embora, vamos atrás desses caras, vamos evangelizar eles de novo. Fala que eu falei demais, fala que eu viajei um pouco, fala que foi coisa da minha carne. Mas Jesus vira para quem ficou e fala: e vocês, não querem ir embora também não? Aí pula Pedro e fala: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde que eu vou se eu não tenho um plano B? Eu larguei tudo para seguir aquilo que o Senhor fala. Para onde que eu vou se eu não tenho outra vida, eu não tenho outra perspectiva? Eu só tenho aquilo que o Senhor fala, eu só tenho aquilo que o Senhor faz. E Jesus fica admirado com Pedro. Em um outro momento, Jesus reúne os seus discípulos e ele pergunta: quem estão falando aí? O que o pessoal está dizendo de mim? Quem eles falam que eu sou? E eles respondem a Jesus dizendo: uns falam que o Senhor é o profeta, uns falam que o Senhor é um sacerdote, uns falam que o Senhor é Elias, uns falam que o Senhor é Isaías. E ele olha dentro dos olhos dos discípulos e pergunta: e vocês? Para vocês, eu sou quem? Pula de novo Pedro na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus aponta o dedo no nariz de Pedro e fala: e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que há um momento que Jesus, ele é vendido por alguém, vendido por Judas, traído por Judas. Vou terminar aqui agora. Ele é traído por Judas. E quando ele fala para os seus discípulos: é chegada a minha hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pedro pensou: caramba, eu acertei aquela hora e aquele dia que ele falou para todo mundo ir embora. Eu pulei e falei que só ele tinha a palavra de vida eterna. Aquela outra vez eu reconheci ele como Cristo. Agora eu vou falar alguma coisa para sair bem na fita de novo. E ele pula e fala: ninguém vai tocar em você. Para tocar em você vai ter que passar por mim. E Jesus fala para Pedro:
para trás de mim, Satanás. Aí Jesus vai para o jardim do Getsêmani orar. E ele começa a dizer: Senhor, se possível for, ó Pai, se possível for, retira de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. A palavra de Deus fala que ele começa a suar sangue. Ele começa a sofrer porque ele estava começando a enxergar e chegar perto do que ele veio fazer. Jesus era Deus. Jesus nunca tinha experimentado o pecado. E ele estava prestes a carregar todo o pecado da humanidade. E ele começa a sentir isso no coração dele, porque a primeira coisa que o pecado traz para a gente é vergonha. Nós nos sentimos indignos de estar na presença de Deus quando nós cometemos um pecado. A segunda coisa que o pecado traz é a separação do seu espírito com Deus, porque Deus não habita onde há pecado. E em todo o tempo que Jesus estava na terra, ele dizia: eu sou um com Deus. E ele ia experimentar pela primeira vez na vida dele a separação entre ele e o Pai, porque ele estava carregando o pecado do mundo. E ele começava a dizer ali naquela oração dele: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele levanta a mão, abre os olhos e diz: mas todavia seja feita a sua vontade. Quando ele se levanta, vem Judas e os soldados. E Judas tinha combinado com os soldados. Ele falou com os soldados: naquele que eu der o beijo, esse é o Cristo. E quando ele foi lá e beijou o rosto de Jesus, junto com os soldados, identificando quem Jesus era, Jesus pergunta para Judas: a que vens, amigo? Será que Jesus estava sendo irônico? Debochado? Falso? Porque ele chama Pedro de Satanás e Judas de amigo. Pedro foi chamado de Satanás, porque quando estava chegando o momento de Jesus ir à cruz, ele queria impedir. Judas foi chamado de amigo, porque achando que estava traindo, estava empurrando Jesus para o propósito dele, que era a cruz. Então ele começa a perguntar: a que vens, amigo? Você vai me levar para a cruz? É com essa traição que você vai me fazer com que eu salve toda a humanidade? A que vens, amigo? Então me leva para lá, me traia mesmo, me trai, porque me traindo você está me levando para o meu propósito. E aqui eu quero falar algo para você, se coloca de pé. Quando tudo à sua volta parecer que está dando errado, quando tudo para você parecer que não está fluindo, não fica preocupado com o ambiente e a geografia que você está vivendo. Porque para os amigos de Jesus, para as pessoas que estavam ao lado de Jesus, estava acontecendo o pior dos episódios da vida deles. Eles estavam vendo o amigo deles morrer. Ele estava vendo o amigo deles sofrer. Ele estava vendo o amigo deles partir. Ele estava vendo o mestre dele ir embora. Então, para João, para o apóstolo João, para o apóstolo Pedro, estava tudo dando errado. Mas deixa eu te perguntar. Eu não vou perguntar quem aqui tem problema, porque eu sei que 100% tem problema. Mas se estivesse tudo bem, será que você estaria aqui? Será que se estivesse tudo bem, você ainda falaria com Deus? A gente fala muito sobre oferta lá na igreja para a gente não criar uma igreja sedentária, uma igreja com um entendimento ressecado. E a gente começa a perguntar: você ama Deus mesmo? Mas se você tivesse R$1 milhão agora na sua conta, onde você estaria? A pessoa fala todos os lugares, menos a igreja. Mas porque tem R$1 no saldo dela lá no Pix, ela vem para a igreja todo dia. Se não estivesse com esse cenário de algumas coisas de dificuldade, você não estaria aqui. Se Judas não tivesse traído a Jesus, você não estaria aqui. Jesus não teria ido para a cruz. Só que acontece algo.
Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos agora. Eu quero que você imagine a pessoa de Jesus. Eu quero que você eleve seus pensamentos agora à pessoa de Jesus. E quando Jesus é traído, ele é levado para uma praça pública, como se fosse uma praça pública. E as suas costas é dilacerada por 38 chicotadas. E esse chicote havia osso na sua ponta, e quando ele apanhava com o chicote, o osso encravava na sua pele, e quando puxava o chicote, saía um pedaço da sua carne. Foram 38 vezes, 38 chicotadas, com o osso daquele chicote encravando na sua pele, arrancando a sua pele. Quando as suas costas estavam todas em carne viva, eles pegam Jesus, colocam uma manta vermelha sobre ele, pegam uma coroa de espinho, com espinho romano, que tinha 8 centímetros, encrava na cabeça de Jesus, começa a bater e encravar aqueles espinhos na cabeça de Jesus. O rosto de Jesus fica com o dobro do tamanho, ele fica com o rosto inchado, não dá mais para reconhecer Jesus. A palavra de Deus fala em Isaías que não havia formosura no seu rosto, porque arrancaram a sua barba, puxavam a barba de Jesus pela mão, desfigurando todo o seu rosto. Jesus pegou a sua cruz, enquanto ele caminhava, as pessoas começavam a se dobrar diante dele, zombando dele e falando: não és tu o rei dos judeus? Ó rei, salva-te a ti mesmo. E ele caminhando com a cruz, ele chega até o Gólgota, deita sobre a cruz, abre os seus braços, junta os seus pés, e o espinho novamente, o prego novamente encrava suas mãos, encrava seus pés. Eles erguem a cruz. Jesus agora está pendurado na cruz do madeiro, aonde a palavra de Deus diz no Velho Testamento que era o tipo de morte mais maldito que havia, era a morte de cruz. O tipo de morte mais humilhante que existia era a morte de cruz. E Jesus estava pendurado na cruz. Ele não conseguia nem respirar direito. Para ele poder respirar, as pessoas dizem, teólogos dizem que para poder respirar, ele tinha que colocar todo o seu peso sobre os teus pés, aonde estava encravado o prego. Ele tinha que colocar todo o peso sobre o pé dele, poder subir e respirar. E quando ele respirava, ele jogava o seu corpo de novo, e o seu corpo estava lá pendurado por pregos nas mãos e nos pés. Só que nesse momento onde pessoas começam a zombar de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, se tu és o rei dos judeus, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, o da esquerda começa a dizer para ele: tu não é rei dos judeus, cara, tu não é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e salva nós também, desce dessa cruz, cura o seu próprio corpo, você curou um monte de gente, cura o seu próprio corpo agora, desce daí e salva nós também. E o ladrão da direita olha dentro dos olhos daquele ladrão que estava com ele e disse: nós merecemos estar aqui, esse homem não, ele não tem pecado, esse homem não, ele não cometeu erro, esse homem não, ele não teve falha. Ele olha e desvia o olhar para dentro da cara de Jesus e diz: se esse homem não é rei aqui, ele é rei em algum lugar, me leva para esse paraíso, me deixa estar contigo, me leva para onde você é rei. Se você não é rei aqui, se eles não te reconhecem como rei, aqui o Senhor é rei em algum lugar. E Jesus responde para ele dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando Jesus, no auge da sua dor, começa a sentir com que o seu coração estava parando, com que o seu sangue estava se jorrando e batendo no chão, a sua cabeça recai sobre o seu peito, a terra estremece, o dia escurece, começa a cair raios sobre a terra, começa uma voz sair do alto dos céus, e as pessoas começam a pensar: será que ele está chamando por Eli? Porque ele começa a gritar: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele gritando, as pessoas começam a ficar atemorizadas, e acontece o que está escrito em João. Tem gente que acha que mataram Jesus, tem gente que acha que foram os soldados, mas Jesus disse na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, ninguém atira minha vida, eu mesmo a dou por amor de vós, ninguém me mata, eu mesmo me entrego por amor de vós, ninguém arranca minha vida, eu mesmo a entrego por amor dos meus filhos.
sua cabeça sobre o seu peito. E passa sexta, sábado, domingo de manhã, Maria vai ao túmulo. João 20 diz que Maria, ao chegar no túmulo, ela encontra 2 anjos sentados na porta do túmulo e a porta do túmulo removida. Quando ela entra no túmulo, o corpo de Jesus não estava mais lá. Não vou repetir isso aqui. Quando ela entra no túmulo, o corpo de Jesus não estava mais lá. E ela pergunta para aqueles homens: aonde está o corpo do meu Jesus? E a palavra de Deus diz que os anjos olham para dentro da cara dela e falam: por que você está procurando gente viva no lugar de gente morta? Ele não está mais aqui. E a palavra de Deus diz que Maria se depara com Jesus e Jesus fala para ela contar para todos os discípulos o que aconteceu. E quando eles contam, Jesus passa com eles mais 40 dias. E nesses 40 dias chega o momento em que Jesus fala: eu vou ter que subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador. E a promessa foi: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e de glória. A vida de um homem fez com que chegássemos aqui hoje, fez com que a palavra dele, fez com que ele mesmo chegasse lá em Xerém, no ponto final de Xerém, pegasse a minha vida, transformasse a minha vida. O poder do nome de um homem, o poder da maneira que um homem viveu, foi lá em Xerém, resgatou a minha vida e me deu um novo nome e me tocou. E esse mesmo homem que transformou a vida de milhares de homens, apaixonou milhares de corações, é o mesmo Jesus que está aqui. Por que que ele leu João capítulo 3, versículo 30? Porque eu quero te relembrar algo. A pregação do Evangelho ainda é Jesus. O Evangelho ainda é sobre Jesus. O seu propósito dentro da igreja cristã é você conhecer mais de Jesus. Quando as pessoas chegam para perguntar para João Batista: quem é você? Quem é você que batiza, prega, se veste como ninguém se veste, come o que ninguém come? Quem é você, João Batista? Quem é você? E ele responde: eu não sou o Cristo. Parece contraditório, porque a pergunta daqueles homens é: quem é você? E não quem você não é. Quando eles perguntam: quem é você? João Batista responde: eu não sou o Cristo. Ele pergunta de novo: quem é você? Para que possamos responder às pessoas que nos vieram pedir uma resposta. Nós queremos levar quem é você para quem nos enviou aqui para perguntar. E ele responde: eu não sou o Cristo. Eles perguntam mais uma vez: por favor, nos diga quem você é. E ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não fala que ele é a voz, ele é a voz do que clama. Tem alguém no deserto que clama algo. Oséias capítulo 2 versículo 14 diz: eu estou no deserto e atrairei vocês e falarei ao coração de vocês. Ou seja, ele era a voz de Deus. E aonde está Deus? Deus está no meio do seu deserto. É quando você se perguntar: Deus não está na minha vida, Deus não está comigo, aonde eu encontro Deus? A maior parte da revelação de Deus foi no deserto com Moisés, 40 anos. Quando o povo sentiu fome, ele era o maná que caía do céu. Quando o povo sentiu sede, ele era a água que saía da rocha. Quando o povo sentia frio, ele era a coluna de fogo. Quando o povo sentia calor, ele era a nuvem que acalentava. João Batista entendeu o que nós devemos entender. Quando perguntaram: quem é você? E a resposta dele é: eu não sou o Cristo. Ele estava querendo dizer: não importa quem eu sou,
Eu posso falar aqui 1 hora de quem eu sou e a sua vida não vai ser transformada. Mas se aquele homem falar quem ele é em 2 minutos, a sua vida será mudada por completo. Se você fizer essa pergunta que você está fazendo para mim, quem eu sou? Se você fizer essa pergunta para Jesus, a sua vida será mudada por completo. Quando você chegar até Jesus e dizer quem é você, Ele vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou aquele que ressuscitou no 3º dia, eu sou aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu a enfermidade, e pelas minhas pisaduras vocês estão sendo sarados. Eu carreguei todas as suas dores, eu carreguei todas as suas enfermidades. Por isso que essa depressão não tem autoridade sobre a tua vida, por isso que essa enfermidade não tem autoridade sobre a sua vida. Jesus é irresistível. Jesus é irresistível. Você pode entrar aqui dentro dizendo: eu não vou aceitar Jesus. Mas se for pregado Jesus genuinamente, não há como resistir. Tá bom, João, eu não sei para que Jesus veio até agora. Morreu, ressuscitou, e aí? Quando o homem, para eu terminar aqui, eu vou só roubar 5 minutos. Eu vou roubar 5 minutos só aqui. Quando o homem ele peca, Deus começa a levantar alguns homens com a esperança no coração de que esses homens dessem certo. E Ele começa a levantar homens como Moisés, homens como Davi. Começa a levantar esses homens, mas num determinado tempo eles iam lá e faziam o quê? Pecavam. Até que eles olham para a terra. É óbvio que esse plano estava premeditado desde o princípio de tudo. Quando ele fala com a serpente lá em Gênesis, no capítulo 1, ele diz: nascerá um filho de mulher, que você vai machucar o calcanhar dele, mas ele ferirá a tua cabeça. Então eles fazem o seguinte: não tem como você vencer o pecado. Não tem como você vencer o pecado. O pecado só é redimido se alguém conseguir passar pela terra sem se esfregar com ele. O pecado ele só é redimido por alguém se esse homem passar na terra e ele não cair nele. Aí Deus olha e fala: eles não vão conseguir fazer. Estou conjecturando. Jesus olha para o coração do Pai. E o coração do Pai está João 3,16. Eu amo tanto eles, que eu vou entregar o meu único filho, para que eles não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eles não conseguem, mas o Criador vai se vestir da criação, para que ele possa descer à terra e vencer o pecado. Vencendo o pecado, eu volto para o céu, e agora no meu nome, eles podem agora se relacionar com Deus de novo. E agora no meu nome, eles podem vencer o pecado de novo. O que você deve fazer? Revestir a sua vida do sangue de Cristo. Porque o Pai ama o Filho, e o único Filho legítimo que Ele tem é Jesus. Então se Ele olhar para dentro da minha cara e enxergar o João, ele sente ira, porque eu sou um ser pecaminoso, e um pecador, ele traz ira ao coração de Deus. A gente costuma dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O pecador traz ira ao coração de Deus. Então você, se ele olha para a cara da Fabíola e vê a Fabíola, ele sente ira. Se ele olha para dentro da minha cara e vê a minha cara, ele sente ira. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a... Então aquele que anda em pecado, que somos nós andamos em pecado, essa carne anda em pecado.
Aquele que anda em pecado morre. Mas aí você deve estar se perguntando, isso daí é mentira, que eu peco de novo, peco mais uma vez e estou vivo até agora. Isso é porque você entendeu o que Paulo entendeu. Paulo disse: portanto agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Toda vez que você tem a síndrome de Adão, quando peca, foge de Deus, Deus olha para você com ira. Mas todas as vezes que você pega o exemplo de Davi quando pecou muito mais que Adão. Adão desobedeceu a voz de Deus. Davi, ele matou criança, matou inocente, tomou a mulher dos outros, matou o amigo dele. Ele tomou a mulher do cara e ainda matou o amigo. Tanto que o profeta Natan chega até ele e fala: deixa eu te contar uma história. Existia um homem que tinha 1000 ovelhas, o outro tinha só uma. Esse que tinha 1000 matou e roubou a que ele tinha que só uma. E Davi fala: quem é esse homem? A gente vai pegar esse homem, vamos matar ele. E o profeta Natan fala: é você esse homem. E ele cai e começa a orar Salmo 50: não retires de mim, ó Deus, o teu Santo Espírito, me dá um coração renovado. Ou seja, quando Adão pecou, ele correu de Deus, fugiu de Deus, não recebeu o perdão. Davi, quando pecou, ele fugiu para Deus, ele foi para Deus, ele não fugiu de Deus. Quando você peca e corre para Deus, você se reveste do sangue de Cristo. É por isso que você está vivo ainda. Você peca, e quando Deus olha para a tua cara, Ele não vê você, Ele vê Cristo, e Ele fala: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E você levanta a sua mão e grita: porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi para isso que Jesus morreu, para que você tenha a vida dele. Quero te pedir para você fechar os seus olhos agora, e aqui eu encerro. Eu quero chamar o primeiro grupo aqui na frente. O primeiro grupo de pessoas eu quero chamar você que já é cristão, que conhece o nome de Deus, mas quer receber algo novo do coração de Deus. Quer ser tocado assim como Jacó foi tocado. Ninguém está te olhando agora, feche seus olhos. Se tem alguém aqui que quer receber algo novo de Deus, não estou chamando para aceitar Jesus, estou te chamando para você que já é cristão.